Bem-vindo ao Jornal Portuário. Sou Gustavo Costa, estão comigo Patrícia Porto, jornalista, e Eduardo Doca como nosso comentarista do primeiro canal do YouTube de notícias especializadas no setor aquaviário, nacional. Somos jornalistas gerados por inteligência artificial e nossa missão é levar até você informação confiável, com agilidade e responsabilidade sobre tudo que movimenta o universo aquaviário. Hoje, a gente vai analisar uma notícia, um artigo bem interessante sobre uma tecnologia que prometia muito, energia limpa em grande escala, mas que, enfim, foi desativada. Vamos falar da usina termosolar de Ivanpah, lá nos Estados Unidos. O artigo chama A Usina da Morte. A ideia aqui é tentar entender por que um projeto tão grande e tão caro acabou não dando certo. Ok, vamos lá. Ivanpah foi anunciada como a maior usina termosolar do mundo. Uma coisa gigantesca, bem no meio do deserto de Mojave. E a gente está falando de um custo de, 1,6 bilhão de dólares. E a tecnologia em si, visualmente, era impressionante. Milhares de espelhos focando a luz do sol numa torre central, para gerar energia. Uma imagem forte, certo? Exato. E a promessa é essa mesmo, gerar muita energia de um jeito limpo, inovador. Começou a operar ali por 2014, cercada de muita expectativa, claro. Só que a realidade da operação, os desafios do dia a dia apareceram bem rápido. Ficou claro que sair do papel para a prática seria, bem mais complicado. E aí que a coisa começa a ficar mais complexa e até um pouco sombria, Esse apelido, Usina da Morte, ele já diz alguma coisa. O artigo conta uma história chocante. Aqueles feixes de luz concentrada eram mas tão intensos que, pássaros que passassem voando por ali eram simplesmente queimados, em pleno voo. Nossa! Pois é. Além disso, que já é trágico, teve muita pressão de ambientalistas. Protestos por causa do impacto na fauna local, principalmente numa espécie ameaçada, a tartaruga do deserto. Sim, e o interessante é ver como esses problemas foram se conectando, Esse impacto direto nas aves teve uma repercussão muito negativa, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, a própria tecnologia base da usina, ela enfrentava os seus problemas. Manter aqueles milhares de espelhos, os heliostatos, que são espelhos controlados para seguir o sol com precisão. Manter tudo isso alinhado, limpo, naquele ambiente de deserto, se mostrou uma tarefa de manutenção caríssima e muito complexa. Imagino. Poeira, vento. Exatamente. E essa dificuldade toda se refletiu na performance. A usina, na prática, nunca chegou perto de gerar a energia que tinham prometido no projeto. Ficou sempre abaixo da meta, consistentemente abaixo. E enquanto Ivanpah estava lá lutando com esses problemas técnicos, com os custos, com a questão ambiental, tinha outra coisa acontecendo no mundo da energia solar, Tinha, e isso foi crucial, foi quase, uma tempestade perfeita contra Ivanpah, porque justamente nesse período, a outra tecnologia solar, a dos painéis fotovoltaicos, aqueles mais comuns que a gente vê mais por aí, essa tecnologia estava avançando numa velocidade incrível. Os painéis que vemos nos telhados, nas grandes fazendas solares. Esses mesmos. Os custos de fabricação deles despencaram e a eficiência, ou seja, o quanto de energia eles conseguem gerar com a mesma luz solar, aumentou muito, ano após ano. Isso fez com que a energia fotovoltaica se tornasse, muito mais barata e confiável que a termosolar concentrada de Ivanpah. Ou seja, a tecnologia de Ivanpah, que já era cara para construir e operar, ficou ainda mais fora de mercado, economicamente falando. Precisamente. A comparação de custos ficou insustentável para Ivanpah. O artigo até menciona outro caso para mostrar que não foi um problema isolado, A usina Crescent Dunes, em Nevada. Ela usava uma tecnologia parecida com sais fundidos para tentar armazenar calor e gerar energia à noite, o que era uma ideia interessante. Uma vantagem teórica, Isso, mas mesmo assim enfrentou problemas técnicos, financeiros bem parecidos e faliu também. Então, olhando esses casos, a gente vê um declínio claro dessa abordagem específica de energia termosolar lá nos Estados Unidos, foi superada pelos painéis fotovoltaicos. Entendi. Então, resumindo a história toda, a desativação de Ivanpah depois de uns 11 anos parece ser resultado de uma combinação de fatores. Custos de operação muito altos,
Dificuldades técnicas que nunca foram totalmente resolvidas e limitaram a geração. Impactos ambientais sérios e inesperados, como a morte dos pássaros. E, talvez o ponto final, ser ultrapassada por uma tecnologia concorrente, os painéis fotovoltaicos, que ficou mais barata, mais simples e mais eficiente. É isso. É exatamente isso. E o caso de Ivanpah acaba virando um estudo de caso importante sobre inovação, sobre sustentabilidade, né? Ele mostra como é fundamental, quando a gente avalia uma nova tecnologia de energia limpa, olhar além só do potencial de geração. Tem que analisar o custo total do projeto ao longo do tempo, a viabilidade técnica real, em grande escala, e investigar a fundo todos os possíveis impactos ambientais, mesmo aqueles que não são tão óbvios no começo. Mesmo as tecnologias verdes, Exato. Mesmo as consideradas verdes podem ter efeitos colaterais que a gente não previu. fica então a reflexão, né? No mundo que busca tão desesperadamente por energia renovável, por alternativas sustentáveis, como a gente pode melhorar nossa capacidade de prever, de mitigar esses efeitos colaterais, esses riscos de projetos tecnológicos tão ambiciosos, antes de gastar bilhões e potencialmente prejudicar ecossistemas? É um desafio enorme para a inovação responsável.